E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que horas estão vendo aí. Espero que estejam bem, em casa aí, né? Se cuidando, assistindo as aulinhas. Espero que estejam conseguindo entender e assimilar o assunto na medida do possível, né? Meio que dessa maneira aqui. Continue mandando as dúvidas, certo? Para eu ter noção de como é que vocês estão desenvolvendo aí o conteúdo. Mande feedback aí, por favor. Para eu ter noção de se vocês estão conseguindo entender ou não. E se as coisas de entender, vocês mandem aí, que vocês não estão entendendo, para eu poder explicar a vocês, certo? Então qualquer coisinha que vocês não entenderam, que vocês acham que entenderam errado, vocês me mandam que eu explico para vocês. Mando áudio, mando mensagem de texto, mando e-mail. Lembre lá que vocês podem me contactar pelo meu e-mail pessoal, pela minha conta no Instagram, ou vocês podem contactar inclusive pelo e-mail lá da plataforma da escola, né? Está lá linkado no site da plataforma, que assim que vocês mandam, o Luciano me encaminha direto, tipo, praticamente sem querer ver ele já me encaminha. Ele já vem me encaminhando e-mails de algumas turmas, né? Não de algumas turmas, né? De algumas pessoas. E aí eu vou tirando as dúvidas. Tem gente que está me mandando as fotos dos exercícios respondidos, né? Também pode ser, né? Mas também pessoalmente, quando a gente se encontrar daqui a não sei quanto tempo, aí eu dou uma olhada também, certo? Mas não deixem de fazer as atividades, mesmo que sejam muitas atividades, vão fazendo no ritmo de vocês, mas vão fazendo. Não deixem de fazer as atividades, porque é importante que vocês façam as atividades para a gente poder reforçar, né, essas aulas remotas, né, com as atividades, né? Então vamos lá, vamos continuar aqui o nosso assunto. Então na aula passada, a gente começou, nas aulas passadas, né, a gente entrou na segunda lei de Mendel, né? Quando a gente foi falar lá da lei da segregação independente dos fatores, né? Ou seja, até antes de estudar a segunda lei de Mendel, a gente estava estudando conceitos de herança genética, né, e casos de herança genética, que a gente seguia eles sempre tratando com um par de alélos determinando alguma característica, né? Quando a gente falou lá da aula de variação descontínua ou descontinuada, né, quando a gente falou de expressão gênica, de penetrância, eu expliquei que na maioria dos casos a gente tem, às vezes, mais casos, e também quando falou de pleiotropia, né, a gente tem mais casos de genes que determinam características múltiplas, ou de genes ou de características que são determinadas às vezes por mais de um alelo, ou a partir entre a interligação entre alelos diferentes, a ligação entre alelos, ou seja, a gente tem vários casos distintos. Mas a gente estava observando sempre aquele casinho lá, mesmo aqueles casos de um alelo que determina mais de uma característica, né, o caso da pleiotropia, ou o caso de alelos múltiplos trabalhando na mesma característica, do tipo sanguíneo, por exemplo. Mas a gente basicamente estava trabalhando uma característica por vez, um fenótipo por vez, ou um alelo por vez, determinando várias características, né? Mas a gente sempre estava trabalhando com, no caso, sempre um par de alelos, ou quando mais de um par de alelos, mas determinando o mesmo fator. E aí lá quando a gente foi estudar a segregação independente dos fatores, ou seja, a segunda lei de Mendel, a gente começou a estudar e a observar como acontecia a expressão de características ao mesmo tempo, ou seja, você tinha o caso do dihibridismo, trihibridismo, ou seja, quando a gente observava a herança de características ao mesmo tempo. Então várias características são determinadas por alelos diferentes, mas como é que elas são herdadas quando a gente estuda elas juntas, né? Então lá no caso do Mendel, a gente estudou só cor da semente, textura da semente, altura da planta separado, mas ele também estudou essas características juntas, né? Porque o que ele queria descobrir lá daquilo que veio a ser a segunda lei de Mendel era, como a gente já viu, né, se as características, se os fatores que determinavam as características, eles se segregavam juntos na formação dos gametas e consequentemente no processo de herança dessas características, ou se eles tinham uma segregação separada. Então quando ele estuda lá cor da semente, textura da semente, altura da planta, estrutura da folha, segundo ele foi estudando a herança de várias características ao mesmo tempo, ele começou a observar que cada uma dessas características elas eram herdadas de forma independente, né? Então ele encontrou lá aquela proporção 9, 3, 3 para 1,
no caso do dihibridismo, né, quando ele estudou a cor da semente e textura da semente, né, aquela amarela, verde, lisa e rugosa. Então ele encontrou aquela proporção de 9 para 3 para 3 para 1, né, que era 9, 3 para 3 para 1. Né. Então quando ele estudou lá na primeira lei de Mendel, só um fator e uma característica, ele encontrou aquela proporção 3 para 1. Né. Então era aquela proporção de um quarto homozigoto, né, um meio ou 2/4 heterozigoto e um quarto homozigoto recessivo, né? Um quarto homozigoto dominante, um quarto homozigoto recessivo, no cruzamento entre híbridos, né? Ou seja, monohíbridos. Quando ele foi fazer as análises lá das características da cor da semente, ao mesmo tempo junto à herança da textura da semente, né? Ele encontrou já aquela proporção 9 para 3 para 3 para 1, né? Ou seja, 9 sobre 16 9 sobre 16 de um jeito, 3 sobre 16 de outro, 3 sobre 16 de outro e 1 sobre 16 de outra forma. Lá naquele quadrão grande que a gente viu, a gente encontrou lá o duplo homozigoto, dominante, duplo homozigoto recessivo, heterozigoto para uma característica, dominante para outra, heterozigoto para a primeira, certo? Então toda aquela proporção grandona. E aí ele começou, esse processo de estudo dele, esse processo de análise dele, foi chegar na ideia de que essas características elas estavam sendo herdadas de forma independente, né? Ou seja, os fatores na formação dos gametos, ou seja, os genes, que a gente já conhece como genes, né? Que eles não chamavam de fatores na época, eles se segregavam de forma independente na formação dos gametas, certo? Agora existem outros casos que podem estar incluídos na segunda lei de Mendel, que é casos quando a gente tem o que a gente chama de interação gênica. Ou seja, a gente estava estudando até o momento genes, alélos de genes, determinando características diferentes. Né? Então, na segunda lei de Mendel, o que eu estava falando agora. Né? Então, você tinha um par de alélos que determinava a cor da semente, um par de alélos determinava a textura da semente. Ou seja, por exemplo, o gene azão, os alelos azão e azinho determinam as cores, verde e amarelo. E os alelos, vamos supor, Bzão, Bzinho, determinavam a textura, lisa ou rugosa. Então você tinha pares de alelos diferentes determinando características diferentes. Né? Então isso foi o que o Mendel analisou lá na sua segunda lei. Mas existem casos que a gente chama de interação gênica. O que é interação gênica? É quando a gente tem alelos diferentes determinando uma mesma característica. Né? Então, veja que não é o caso da pleiotropia. No caso da pleiotropia, a gente tem um par de alelos determinando várias características. Nesse caso, da interação gênica, a gente tem dois alelos diferentes interagindo para determinar uma mesma característica. Então, por exemplo, você tem o alelo azão, azinho e o alelo Bzão, Bzinho, ou seja, são alelos diferentes, são pares de alelos diferentes, e eles determinam a mesma característica. Sei lá, por exemplo, que a gente vai ver, vou mostrar para vocês agora, já, a cor das penas dos periquitos, por exemplo. Então, esse caso aí, quando a gente tem pares de alelos diferentes atuando para determinar uma mesma característica, a gente chama de interação gênica, certo? Então, existem esses casos de interação gênica que podem obedecer aquela mesma proporção, 9 para 3 para 3 para 1, da segunda lei de Mendel. Mas como é que eu vou diferenciar, professor? Mas como é que eu consigo diferenciar isso? A diferença é essa, quando a gente está tratando de alelos diferentes, que determinam características diferentes, então aí é um caso típico da segunda lei de Mendel, certo? Mas quando você tem alelos diferentes, que determinam a mesma característica, aí a gente está tratando de um caso de interação gênica, ou seja, a gente tem alelos diferentes que estão interagindo para determinar uma característica, certo? Que é diferente. Então, o alelo azão determina a cor da semente. O alelo Bzão, azão, né? Os alelos azão e azinho determinam a cor. É uma cor da semente. É um fenótipo, é uma característica. O alelo Bzão e o alelo Bzinho determinam textura. Textura e cor são fenótipos diferentes, certo? Agora, quando eu digo que os alelos azão, azinho e os alelos Bzão, Bzinho, ambos determinam a cor da plumagem, ou seja, dois alelos diferentes que estão trabalhando na mesma característica, que no caso então quando são dois alelos diferentes, certo? Que eles estão atuando para determinar uma mesma característica, ou seja, um mesmo fenótipo. Então nesse caso aí a gente está tratando de um caso de interação gênica, ou seja, a interação gênica ela acontece quando os alelos diferentes interagem para determinar uma mesma característica.
Esses alelos eles podem estar em cromossomos homólogos ou não, certo? Agora a gente vai ver primeiro os casos que a gente tem de interações gênicas em alelos não homólogos, ou seja, alelos que estão em pares de cromossomos diferentes, certo? Mas que mesmo eles em pares de cromossomos diferentes, eles atuam sobre as mesmas características, certo? Depois a gente vê o caso dos cromossomos, dos alelos, das interações gênicas de alelos que estão no mesmo cromossomo, nos mesmos cromossomos homólogos, né? Vamos começar pelos alelos de cromossomos não homólogos. Então, por exemplo, tem, só para entender, o padrão de cores dos olhos das drosófilas, né, que são da mosca, que é um grupo de moscas, se sabe até o momento que cerca de 100 genes estão envolvidos, só genes diferentes, né, estão envolvidos no padrão de coloração do olho da mosca drosófila. Então é um caso de interação gênica, ou seja, alelos diferentes, genes diferentes, atuando em uma mesma característica, certo? Então pode ser um caso só de 2 genes diferentes, 3 genes, 4 genes, aí vai depender. No caso aí da mosca são 100 genes diferentes, ou seja, azão, azinho, bezão, bezinho, becezão, ou seja, 100 genes diferentes atuando só para determinar a cor dos olhos da drosófila, certo? Então vamos ver aqui um primeiro casozinho, olha o que eu falei agora. O casozinho tipo que a gente tem de interação gênica é o caso da coloração das cores da plumagem dos pelos, ou dos pelos não, desculpe, das penas dos periquitos, certo? A gente sabe que os periquitos ele tem vários padrões de cores diferentes, certo? Tem várias cores diferentes entre eles, né? Mas aqui a gente vai, mas as quatro padrões de cores básicas, ou seja, eles têm variações, mas os 4 padrões de cores básicas é um caso de interação gênica que envolve 2 alelos, né? 2 pares de alelos, o alelo, vamos considerar azão e azinho, né? Ou seja, um dominante e um recessivo, e o caso do bezão, bezinho, no caso do segundo par de alelo. Então tem 2 alelos, segundo a lei de Mendel, certo? 2 alelos, azão e azinho, bezão e bezinho, que determinam a plumagem das cores desse bichinho. Então eles têm, ou seja, veja que são 2 alelos diferentes, o alelo azão e o alelo azinho, e o alelo bezão e bezinho, ou seja, o par A e o par B, ou seja, são 2 pares de genes que determinam a mesma característica, que é a cor da plumagem dos periquitos, certo? Então a gente tem 4 padrões de cores que podem ser determinados por essa combinação, certo? Então veja aí que é completamente diferente da semente. A semente lá que a gente viu era a cor da semente e textura da semente. Eram 2 pares de alelos para 2 características. Aqui são 2 pares de alelos para 4 características, ou para uma mesma característica, certo? Então lá era um alelo para a cor da semente e um alelo para a textura da semente. E aqui são 2 alelos, né? Azão e azinho, e bezão e bezinho, para uma característica que tem 4 variações. Então a característica é a cor da plumagem, ou seja, é uma característica com 4 variações de cores, certo? Estou falando isso toda hora para vocês não tentarem não se confundirem, certo? Então aí são 2 alelos, 2 pares de alelo para uma característica, alelos A e alelo B para uma característica cor da plumagem. E essa característica ela tem 4 variações, beleza? Então a gente tem aqui, olha, o primeiro aqui, o da direita aqui, o periquito todo branco, é quando ele é duplo homozigoto recessivo, ou seja, quando ele tem um azinho e o bezinho, ele nasce branco, certo? A plumagem amarela, ele nasce amarelinho, quando ele tem o alelo, ele é recessivo para o alelo B, ou seja, bezinho, ele é amarelo quando ele tem a plumagem dele azinho, certo? Ou seja, ele é amarelo quando ele tem o alelo A azinho, recessivo, os 2 recessivos, e ele nasce amarelinho se ele tiver um alelo bezão, certo? Pode ser bezão ou bezinho. Então ele é branco se ele for duplo homozigoto recessivo, azinho, bezinho. Ele é amarelo se ele for azinho para o alelo A e ter pelo menos um alelo bezão. Então ele pode ser bezão ou bezinho, certo? Então ele nasce amarelinho. Se ele nascer com então, o genótipo azinho, bezão ou azinho, bezinho, ele nasce amarelinho, certo? Se ele nasce com os alelos B homozigoto recessivo, ou seja, bezinho, e ele nasce com um dos alelos azão, ele nasce azul.
Então azão, azão, Bzinho, Bzinho, ele é azul. Azão, azinho, Bzinho, Bzinho, ele é azul. E o periquito ele nasce da plumagem verde do corpo se ele tiver pelo menos um alelo dominante para cada um. Se ele tiver um azão ou um Bzinho. Então pode ser azão, azão, Bzão, Bzão, ele nasce verde. Ele pode ser azão, azinho, Bzão, Bzinho, ele nasce verde também, certo? Então, branco ele vai nascer azinho, azinho, Bzinho, Bzinho. Amarelo ele nasce se ele tiver um Bzão e for recessivo, o azinho, azinho. Azul ele nasce se ele for recessivo, Bzinho, Bzinho, e tiver um alelo azão. E verde ele nasce se ele tiver um azão e um Bzão, certo? Então são esses casos aqui. Então aqui você tem uma geração P, um periquito com a plumagem branca, né? Azinho, azinho, Bzinho, Bzinho. E você cruza com um periquito verde da plumagem, verde, azão, azão, Bzão. Você pega dois puros, aquele cruzamento de Mendel, né? Sempre por geração P, os puros. Então eles vão gerar gametas. O periquito da plumagem branca vai gerar gametas azinho, Bzinho, e o da plumagem verde só gera gametas azão, Bzão. Então F1, todos azão, Bzão, todos na geração F1 vão ser duplo heterozigotos, né? Azão, azinho, Bzão, Bzinho, logo eles vão ser verde, porque basta eles terem um alelo de cada dominante para ele nascer verde, certo? Aí fazendo o cruzamento entre, olha lá o quadrão de fazendo outro cruzamento, ou o cruzamento entre dois periquitos verdes duplo heterozigotos, fazendo aqui no caso o cruzamento entre dois heterozigotos, azão, azinho, Bzão, Bzinho, duplo heterozigotos, aí dois periquitos verdes, a gente vai nascer nessa proporção aqui que a gente está vendo. Então a gente vai nascer quanto? A mesma proporção da segunda lei de Mendel, olha lá. A proporção, veja lá a proporção lá no canto, lá no outro canto. Proporção genotípica de F2. 9 para 3 para 3 para 1, ou seja, 9 azão, tracinho B, né? Ou seja, 9 dominantes para as duas características, 3 dominantes para uma característica e recessivo para outra, para a característica, não, desculpe, para o alelo, né? Então 9 com um alelo, pelo menos um alelo azão e um alelo Bzão, ou seja, pode ser azão, azão, Bzão, Bzão, azão, azinho, Bzão, Bzinho, certo? E aí em várias combinações diferentes. 3 que tem um alelo, pelo menos um alelo azão e os dois Bzinhos. 3 com os dois azinhos e pelo menos um Bzão. E um que é duplo homozigoto recessivo, certo? Então a mesma proporção lá da segunda lei de Mendel. Só que a diferença aqui, professor, por que você está trazendo isso aqui diferente? Porque aqui é um caso de interação gênica, né? Ou seja, a gente tem dois pares de alelos diferentes determinando a mesma característica, né? Então no caso aqui da plumagem, deixa eu botar para cá para vocês conseguirem ver. Então no caso aqui da plumagem, qual a proporção fenotípica que a gente vai ter? 9 para 16 periquitos da plumagem verde, 3 da plumagem amarela, 3 da plumagem azul, de 16 possibilidades, certo? E 1 da plumagem branca, que é exatamente o que a gente está vendo aqui no quadro da geração F2, né? Certo? Então a gente tem lá os 9 periquitos verdes, vocês conseguem observar aí no quadro de primeiro, os 3 periquitos azuis, os 3 periquitos amarelos, da plumagem amarela, e um periquito da plumagem branca, certo? Tá, professor, mas quais são as bases para isso acontecer? Vamos ver por que esses alelos diferentes eles atuam. Na verdade, eles determinam a produção de duas substâncias diferentes na estrutura das penas nas penas dos periquitos, e que vai determinar essas cores, essas combinações. Vamos ver qual é a natureza disso. Observe aqui nessa imagem aqui a gente tem os 3 padrões de cores, ou os 4 padrões de cores, certo? O que é que acontece? O alelo azão, ele determina, o alelo A, né? Ele determina a produção de melanina na pena do passarinho, do periquito, certo? Então o alelo azão dominante, ele determina que se produza os grãos de melanina na pena do periquito. O alelo azinho, ele determina a ausência de pigmento, ou seja, a ausência da melanina, certo? A melanina é uma substância de tonalidade escura, que nos processos de quando a luz bate na pena do passarinho, na pena do periquito, então quando ela bate, né, por dispersão, ela acaba ficando uma tonalidade azul, certo?
Então, os grãos de melanina, eles determinam uma cor azul, certo? Então, quando você tem um alelo azão, homozigoto ou heterozigoto, né, azão ou azão-azinho, ele determina que você produz a melanina, que vai dar essa cor azul à pena. Quando você tem um alelo azinho, ele não produz a melanina, certo? No caso do alelo B, o alelo B dominante Bzão, ou seja, o Bzão ou Bzão, ele determina a produção de uma outra substância na pena dos passarinhos, que é a psitacina. A psitacina, ela é uma substância que deixa a coloração da pena amarelo, certo? Então, veja lá, o alelo A, o par de alelo A determina a produção ou não de melanina, e o alelo B, ele determina a produção ou não da psitacina, que é esse pigmento amarelo. Então, o que acontece? Quando esses alelos ele interagem na produção ou não de melanina, ou na produção ou não de psitacina, essas cores interagem, né? Então, por exemplo, no caso A, quando você tem a produção de melanina, ou seja, você tem a presença de um alelo azão, e você também tem a produção do pigmento amarelo da psitacina, que é determinado pelo alelo Bzão. Então, quando o indivíduo é azão, ou Bzão, azão, Bzão, ou azão, Bzão, ou azão, Bzão. Ou seja, quando ele tem pelo menos um alelo dominante para a produção de melanina e um alelo dominante para a produção de psitacina, que é o amarelo, ele vai produzir a coloração azul e amarelo. Quando combina o azul da melanina com o amarelo da psitacina, o que é que acontece? A pena, ou seja, a combinação de azul e amarelo dá a cor verde. Então é por isso que a pena dele fica amarelo, porque um alelo determina que produz a melanina, que vai ficar azul na pena deles, e o outro alelo, o alelo B, vai determinar a produção do pigmento amarelo, que é a psitacina. E aí, quando combinar o amarelo com o azul, fica verde, certo? No caso, quando o indivíduo ele é azão, ele tem um alelo azão ou azãozinho, mas ele é recessivo para a produção de psitacina, ou seja, ele é azão-azinho, Bzinho, ou azão, Bzinho. Então, nesse caso, ele não vai produzir a psitacina. Ele só produz os grãos de melanina, mas não produz o pigmento amarelo, ou seja, tem a ausência do pigmento amarelo, porque ele é recessivo para o Bzinho, então ele só vai ficar azul, que é a coloração da melanina, certo? Quando aqui no caso do B, quando aqui no caso do C, quando é que ele tem a peninha amarela? Quando ele tem a ausência de melanina, ou seja, quando ele é recessivo para o alelo A. Então ele tem um alelo azinho, e ele tem a produção de pigmento amarelo, ou seja, ele tem pelo menos um Bzão. Então nesse caso ele não produz melanina, mas ele produz o pigmento amarelo da pena. Então a pena vai ficar amarela porque não tem outra cor para interagir. E no caso do duplo homozigoto recessivo, ou seja, azinho, Bzinho, ele não produz nem a melanina, que é determinado pelo dominante A, e nem ele produz a psitacina, que é determinada pelo alelo Bzão. Ou seja, ele não vai produzir nem a melanina, nem o pigmento amarelo, nem o azul nem o amarelo. Então é por isso que a coloração dele fica branca. Então tá aí a explicação como esses alelos interagem, né? Interage, o alelo A, ele interage na produção ou não de melanina, é um caso de dominância completa, certo? E o alelo B, ele interage na produção da psitacina, que é uma substância de cor amarela, na pena das aves. Então os alelos eles estão determinando a produção de substâncias diferentes, mas essa produção ou não dessas substâncias e a combinação ou não dessas substâncias, elas vão determinar padrões de cores, ou seja, vão determinar fenótipos, né? Então são alelos diferentes que vão determinar a variação de um mesmo fenótipo. Aí por isso que é um caso de interação gênica. Nesse caso aí, esses alelos eles estão em cromossomos não homólogos, ou seja, eles estão em cromossomos separados. É por isso que eles obedecem a segunda lei de Mendel, a proporção lá, que a gente conseguiu ver aqui, a proporção, spoiler, a proporção aqui 9 para 3 para 3 para 1. Por quê? Porque eles têm segregação independente. Então o alelo A, que produz a melanina, e o alelo B, que determina a produção da psitacina, eles estão em alelos diferentes, ou seja, em alelos não homólogos. Isso quer dizer que eles têm segregação independente. Vamos aqui pegar outro exemplo aqui, quando descobriram também esse caso de interação gênica para as cristas desses galos aí. Então, o que eles perceberam, né? No caso, eles tinham 4 padrões de cristas que podiam ser encontradas
nos galos da crista, essa partezinha, o moicano dela, né? Tem a crista rosa, a crista simples, a crista ervilha e a crista... Falei quais? A rosa, a simples, a noz e a ervilha. São 4 tipos de padrões de crista, né? Então, o que foi que eles fazendo os cruzamentos dele, alguns cientistas, lá mais em meados em 1905, então eles pegaram lá a geração P, o galináceo aqui com a crista rosa, essa cristazinha aqui pequenininha, a crista simples, que é essa crista, esse moicanão. A crista rosa era determinada pelo alelo Rzão e Rzão, e a simples pelo alelo Rzinho e Rzinho, um caso simples aí de dominância completa. Então, quando ele cruzava essas duas duplo homozigotas, né, uma dominante e outra recessiva, eles encontravam que todos na geração F1 tinham crista rosa, ou seja, era um caso de dominância completa aqui, né? Então Rzão determinava a crista rosa, Rzinho determinava a crista simples. Então, quando eles fizeram a autofecundação ou a fecundação de duas plantas, eu só falando de planta, de dois galos, nas galinhas aqui da crista rosa, eles encontraram aquela proporção esperada de Mendel, né? 3:1, ou seja, 3 de crista rosa e 1 de crista simples, né? Ou seja, o homozigoto dominante, Rzão, crista rosa, os dois heterozigotos, Rzão, Rzinho de crista rosa, e o recessivo Rzinho de crista simples, certo? Então, esse aqui foi que eles observaram isso aqui seguindo o padrãozinho lá de Mendel. Eles pegaram as puras da... Eles pegaram a crista, a ervilha, a galinha de crista ervilha, certo? Eles queriam saber, porque como eles identificaram, só para... O que eles estavam fazendo aí? Eles identificaram que tinham 4 padrões de crista, certo? A noz, a ervilha, a rosa e a simples. Eles queriam entender quem era como é que essa herança se dava, certo? Ou seja, eles queriam saber que padrão de herança essas cristas se encaixavam. Então eles começaram a fazer o autocruzamento dessas galináceas, né, com essas cristas, para conseguir as cristas puras, e eles foram cruzando pura com pura, certo? Então, pura rosa com pura simples, pura ervilha com pura simples, para ele ver o padrão de dominância, né? Para ver se era um caso, por exemplo, de alelos múltiplos, certo? Então, eles queriam identificar se era um caso de alelos múltiplos, como o caso lá da pelagem do coelho, né, do selvagem, Chile, Himalaia, ou seja, você tinha vários fenótipos. Eles queriam ver se existiam vários genes, né, que determinam aquelas características, se eles eram múltiplos e qual era o grau de dominância entre eles, né? Então, por isso que primeiro eles cruzaram aqui a galinha da crista rosa pura com a galinha de crista simples. Aí eles descobriram lá que rosa era dominante sobre simples, né? Que nem eles queriam ver se era igualzinho lá dos coelhos, se poderia ser igual dos coelhos. Então agora eles pegaram a crista ervilha e cruzaram com a crista simples para ver quem era dominante sobre quem. Então a galinha de crista ervilha com a crista simples, quando ele fazia esse cruzamento entre essas duas puras, homozigotas, né, dominantes, puras para suas características, né, eles percebiam que F1 inteiro nascia com a crista ervilha, ou seja, eles perceberam que a crista ervilha era dominante sobre a crista simples, né? Então aí eles fizeram, então a crista simples é recessiva tanto para ervilha quanto para rosa. Então pode ser que sejam alelos diferentes, casos de alelos múltiplos, né? Ou seja, genótipos diferentes que estão atuando aí. Então quando ele fazia a autofecundação ou o cruzamento entre duas cristas ervilha heterozigoto, eles encontravam lá a mesma proporção, 3:1, ou seja, 3 de cristas ervilhas e uma de crista simples. Então eles perceberam aqui que a crista ervilha e a crista rosa eram dominantes sobre a crista simples. Então eles fizeram, vou fazer agora o cruzamento entre a crista ervilha e a crista rosa. Só que aconteceu que quando eles faziam o cruzamento entre a crista ervilha e a crista rosa, eles percebiam que todos os descendentes nasciam crista noz, né? Então foi aí, e aí quando eles fizeram a autofecundação, então, vamos lá recapitular. Então eles fizeram o cruzamento crista rosa, crista simples, e descobriram lá pura para as duas características. Nasciam todas a F1, ou seja, o fruto desse cruzamento nasciam com a crista rosa. Então rosa era dominante, a hora que eles estavam tentando descobrir, rosa era dominante sobre simples. Quando eles cruzavam essa heterozigota, eles apareciam aquela proporção, 3:1, a proporção esperada da primeira lei de Mendel.
Quando eles cruzavam lá ervilha com simples, aí o F1 nascia heterozigoto, todas ervilhas. Quando ele cruzava duas heterozigotas para crista ervilha, nascia a proporção 3:1. 3 com crista ervilha e uma com crista simples, certo? Aí eles pegaram agora, vamos cruzar o galináceo, na galinha lá, o galo de crista ervilha com o galo de crista rosa, para ver o que acontece. Então o que eles observaram? Eles observaram que nascia F1 inteira com crista nós. Quando eles cruzavam a crista nós com a crista nós, eles encontravam os outros padrões, ou seja, eles encontravam a proporção 9:3:3:1, certo? Então nesse caso aí, como eles viam que eram variações do mesmo fenótipo, o fenótipo era o tipo de crista, né? Então era um caso de segunda lei de Mendel, só que o que eles entendiam aí, que na verdade aqui não era um caso de alelos múltiplos, né? De polialelia. Na verdade aqui eles descobriram, quando eles fizeram essa autofecundação dessa crista nós, eles descobriram na verdade que aqui encontraram a proporção 9:3:3:1. Eles perceberam que aqui era um caso de interação gênica, ou seja, alelos que estavam em cromossomos não homólogos, ou seja, que tinham segregação independente, eles estavam atuando para determinar uma mesma característica. Então eles encontravam lá que 9/16 nasciam com a crista nós, 3/16 com a crista rosa, 3/16 com a crista ervilha e 1/16, um dos 16 nascia com a crista simples, certo? Então é outro caso clássicozinho aí de interação gênica em genes não alélos, ou seja, que não estão em cromossomos homólogos, certo? Espero que você tenha conseguido entender essa partezinha aí. Aí já são subtipos da segunda lei de Mendel, certo? Quais são os segredinhos das questões? É falar lá que são... observar primeiro se é a proporção da segunda lei de Mendel, 9:3:3:1, ou variações dela. E se é nessa proporção aí, a gente está trabalhando com o mesmo fenótipo, certo? Então você sabe que é um caso de interação gênica quando a gente está falando de um mesmo fenótipo, ou seja, a gente está falando de variações variações de um mesmo fenótipo. Então, alelos, mais de um alelo determinando um mesmo fenótipo, né? Ou seja, alelos diferentes, não são mais de um alelo, mas alelos diferentes determinando o mesmo fenótipo. Então se encaixa lá no padrão, na proporção esperada para a segunda lei de Mendel, 9:3:3:1. Então se está nesse padrão, você já sabe que são mais de um alelo envolvido, certo? Se o padrão é 3:1, você sabe que está se tratando de um alelo e que ali está dentro da primeira lei de Mendel. Quando o padrão esperado é 9:3:3:1, ali você sabe que se trata da segunda lei de Mendel, certo? Então, como é que a gente consegue diferenciar se é um caso simples de segunda lei de Mendel, de interação gênica, caso simples de segunda lei de Mendel, dois pares de alelos determinando dois fenótipos diferentes, duas características diferentes. Caso de interação gênica, na segunda lei de Mendel, é o que? Dois pares de alelos diferentes determinando um mesmo fenômeno, certo? Espero que vocês tenham conseguido entender. Até a próxima videoaula. Tchau.